Oi, imigrante! Eu sou a Luísa, psicóloga graduada no Brasil, mentora de adaptação no exterior, imigrante e aquela amiga que vive dizendo: vamos conversar sobre isso? Você está ouvindo o Prosa Migrante, um podcast para quem trocou de país, mas acabou se perdendo um pouco de si no caminho. Oi, imigrante! Estamos aqui com mais um episódio e hoje o tema é maternidade e carreira no exterior. Como não desmoronar quando tudo depende de você. Tem pessoas que ensinam antes mesmo de abrir a boca, que acolhem só pela presença, que fazem você sentir que está no lugar certo e na hora certa. A Francine Castilho é uma dessas pessoas para mim. Professora do Psicoterapia no Exterior, psicóloga, empresária, mãe da Sofia, a menina que carrega duas culturas no coração e uma mulher que inspira desde o primeiro dia. A Fran é daquelas que fazem tudo acontecer. Cuida da filha sem rede de apoio, coordena projetos gigantes, faz live, entrega conteúdo, lidera uma empresa, estuda, ensina, cria e mesmo assim encontra o jeito doce de existir no meio da correria da vida de imigrante. Hoje ela vem conversar sobre um tema que atravessa muitas mulheres que me ouvem. Como ser mãe no exterior sem rede de apoio e, ao mesmo tempo, construir uma carreira que você ama. Como se sustentar emocionalmente quando o país é novo, o idioma pesa, o calendário escolar confunde e a vida insiste em seguir. Esse é um episódio cheio de verdade, vulnerabilidade e acolhimento. Um episódio para todas as mães que estão se reinventando longe de casa. E para todas as mulheres que, mesmo sem filho, sentem o peso de sustentar mais do que deveriam. Oi, Fran! Olá! Nossa, que boas-vindas, gostosas. Nossa, muito obrigada. Tô com o coração quentinho aqui, muito feliz de estar aqui com você, Lu. Ai, Fran, é especial, né? Eu lembro que no início, quando o Prosa começou, uma menina do marketing, a Pamela, ela falava: ai, tem sempre aquela injeção de sarro, mas quando se trata de vocês três do psicoterapia, eu acho que vocês são, de fato, pessoas essenciais na vida dos psicólogos, né, imigrantes, que vocês seguram na nossa mãozinha e fazem tudo acontecer. Então, se o Prosa existe, foi graças a uma aula sua. E hoje é o nosso primeiro episódio, só eu e você, né? Esse bate-papo. E é muito bom te receber. O Prosa sempre vai estar de portas abertas para você e para vocês. Ai, obrigada, Lu. Tô muito feliz de estar aqui com você. Falar sobre maternidade, carreira, vida no exterior, conciliar todos os pratos, né? É algo muito, muito importante e muito sensível também de ser falado, sabe, Lu? E eu estou muito feliz que tu abriu esse espaço aqui no teu podcast maravilhoso, escutado por brasileiros no exterior. E eu acho que esse é um podcast que homens e mulheres, né, que tanto que querem se preparar para ter uma família, quanto mulheres que precisam carregar, né, a carreira e a maternidade ao mesmo tempo e vários outros pratinhos da vida, né? Eu acho que vai ser um bate-papo bem gostoso, bem leve, espero que seja assim. E ó, já vou falar que, nossa, vou vir mais vezes no podcast, porque essa abertura faz a gente se sentir tão bem. Eu falei, gente, eu nem sou tudo isso, cara. Sim, Francine, pelo amor de Deus. Porque é assim que vocês fazem com mais de 2.500 alunos que vocês têm. Vocês carregam todo mundo. E, de fato, vocês são exemplos. Se vocês não conhecem o Psicoterapia no Exterior, vale a pena. Se você está ouvindo e você é um terapeuta, você é um nutricionista e quer trabalhar no exterior, a comunidade ela é muito mais do que, né, um curso de pós-graduação. Mas, Fran, quando a gente fala de maternidade, eu sempre quis vir falar sobre esse assunto, porque eu brinco que com 32 anos eu morro de medo de ser mãe adolescente. Porque é uma responsabilidade muito grande de você colocar uma pessoa no mundo, né? E ainda mais quando você se é imigrante, né? Claro, eu não sou adolescente, mas eu acredito que eu não tenho uma rede de apoio, assim, que me fortaleça para eu me sentir preparada. Não que você nasça preparada para ser mãe, né, Fran? Mas que você precisa estar um pouco mais
estável, né, no exterior. Uhum. Nossa, com certeza, Lu. Eu acho que, né, é bem importante a gente partir desse ponto de vista que é talvez até assim a palavra seja um pouco do planejamento ali para esse momento de vida, né, para esse ciclo de vida chegar. Eu cheguei aqui dos Estados Unidos com 24 anos, tinha recém me formado, né, em psicologia no Brasil e vim para cá. E naquela época eu já era casada, eu casei super cedo, com 19 anos. Então, eu sempre tive o sonho de ser mãe. É, e a vida no exterior, ela vem e, assim, ela precisa te colocar em algum lugar, né? E você precisa entender, assim, em qual caixinha eu estou agora, em qual momento do meu ciclo de vida eu estou agora. Eu me lembro que eu queria ter filhos, eu sempre falava assim, com 28, Eu 29 anos. também. Exatamente, os planos mudam quando você muda de país, né, Lu? E aí essa espera se alongou um pouco mais, porque justamente eu queria estar mais planejada, sabe? E eu acho que isso, Lu, eu acho bem importante a gente falar nisso, porque planejamento é essencial para a maternidade, para a carreira, para a vida, né? Só que eu sei que várias pessoas não conseguem, às vezes, planejar. Isso é uma realidade, não é não conseguir, eu não consegui porque eu não quis, eu não consegui porque, né? Não, é porque realmente a vida aconteceu e aí as coisas vêm e colocam tudo no seu lugar também, a gente vai aprendendo. Mas quando você tem essa oportunidade de também colocar no seu planejamento migratório de vida a maternidade, é, vai te colocando num lugar de mais segurança também, assim, né? Então, Exato, de estar preparado, igual eu sou uma mulher solteira, se eu tiver filho agora, eu não tenho estrutura, assim, não tenho namorado, né? Então, quando é essa brincadeira, né, você, por mais que a gente tenha um pouco a idade mais ou menos parecida, você já é casada, anos de casamento, você tem seu marido que ele te ajuda, né, metade, metade. Então, é um planejamento e uma estrutura diferente da minha. uhum, E existem, Fran, quando a gente fala de maternidade no exterior, existe o tipo de mães que engravidam aqui, né, planejado, e existe o tipo de mães que vêm com os filhos tentar uma vida melhor no exterior, né? sim. E, e esse tipo de maternidade também é diferente, porque você tem uma rede de apoio no Brasil, você vem pra cá, você não tem uma rede de apoio, e aí você sente que você desaprendeu a ser mãe. Eu já peguei em casos assim de, tipo, ter que lidar com as suas questões internas, ter que lidar com as questões internas dos filhos, adaptação na escola. Ai, meu filho não tá adaptando, será que minha escolha foi uma escolha boa? E você começa a se questionar, né? Exatamente, exatamente. São cenários assim que podem acontecer, né, com mulheres brasileiras, e eu acho que esse cenário de vir com filhos te coloca em alguns lugares onde você já precisa, né, se preparar. No sentido de ter mais antecedência e antecipar algumas questões até de escola, de tudo isso, porque a gente, quando ainda não tem filhos, a gente vai meio que tateando as coisas, vai um pouquinho aqui, um pouquinho aprendendo ali, e as coisas vão acontecendo um pouco mais devagar, assim, nesse sentido, né, do preparo. Mas quem chega com filhos realmente precisa, assim, fazer rearranjos na vida, né, e na vida escolar dos filhos, no crescimento, na adaptação, na linguagem, né? A Sofia, por exemplo, eu já vou criar ela sendo bilíngue, né? Então, ela já sabe musiquinha em inglês, obviamente a gente fala com ela em português de casa, mas assim, já tem aquela coisa, né? Aquele estímulo ali, ela já está no país. E quem chega, né, com filhos, dependendo da idade dos filhos, às vezes pode ser um pouco mais desafiador ali para a criança, a região que você vai escolher também, né, o clima, tudo isso vai talvez ser diferente ali, e vai ter esse movimento de adaptação, né? Mas o que eu percebo de várias mães, assim, né, Lu, é que elas realmente, olha, a maternidade, né, nos traz uma força interna, assim, gigantesca. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Sobre
eu acho que tem duas coisas. Uma palavrinha que você usou, que foi a vulnerabilidade. Eu acho que todas nós precisamos ser vulneráveis também, mas eu acho que a nossa força, diante de alguns desafios, assim, na maternidade fora, elas crescem e se intensificam, assim. Mas a gente precisa falar dos dois, de força e de vulnerabilidade, porque nós somos os dois, né? Aprender também, porque tem muita mulher que acha que precisa dar conta de tudo, né? E se sente frustrada de não estar dando conta de tudo, né? Sim. Então, é você aprender a pedir ajuda, né? Aí a gente fala da importância, né? Quando a gente muda de país, sobre criar uma rede de apoio, fazer amigos, não se isolar, né? Fran, você acha, né, que muda emocionalmente quando a maternidade acontece fora do Brasil? Eu acredito que sim, Lu. Eu acredito que são vários aspectos diferentes, né? Obviamente, cada pessoa vai sentir de uma forma, né? Cada mulher vai vivenciar isso de uma forma. Mas eu acho que a maternidade fora tem um impacto muito grande justamente na carreira da mulher em especial, né? Porque, obviamente, você vai dividir as funções com seu marido. A gente tem esse aspecto cultural muito diferente quando a gente muda de país. Então, quando a gente muda, os dois precisam dar conta da vida, dos filhos, da carreira, de tudo juntos. Eu acho que isso fortalece os casais e faz uma parceria funcionar de uma forma muito prazerosa quando isso acontece, né? Quando isso não acontece, aí a gente vê muitos problemas realmente, porque a sobrecarga das mulheres, e aí a gente pode falar sobre isso, assim, a sobrecarga dessas mulheres que vivem no exterior, que não têm parceiros que apoiam ela nessa caminhada, nessa jornada, e aí elas precisam trabalhar e precisam dar conta de levar o filho na escola, de buscar, de fazer a marmita, de deixar tudo pronto, de cuidar da casa, de fazer tudo. E por outro lado, né, não ter esse suporte é horrível. E quando você precisa dar conta de tudo sozinha, é extremamente cansativo e coloca as mulheres nesse lugar, assim. Então, pedir ajuda é super importante. Eu entendi, sabe, Lu, que eu, Francine, não iria dar conta da maternidade sozinha no exterior. Então, hoje eu tenho uma rede de apoio paga, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda 2 vezes por semana, ela vem aqui na minha casa, mas assim, eu tive que entender que isso seria extremamente necessário. E obviamente, né, várias mães precisam deixar os seus filhos aqui nos daycares e tudo mais. E eu tenho amigas que falam assim, nossa, Fran, me senti tão, né, especialmente no começo ali, eu tava me sentindo tão culpada, assim, né, Eu ia falar sobre isso, que como a maternidade, ela vem com muita culpa, né? A mulher, ela já, a partir do momento que nasce, ela tem, não sei se eu vou conseguir amamentar. Aí já vem a culpa se não conseguiu, gente, se seu corpo não produziu, não, foi porque seu corpo não conseguiu, não foi uma escolha sua, mas eu não consegui. Você precisa trabalhar, você também precisa. A Francine, mulher, ela também existe, né? A mulher empresária, ela também precisa delegar. Você não tem ninguém, então, ou entregar a outra pessoa para cuidar, claro. Tem que saber quem é e tal, mas a culpa, como se você estivesse abandonando o seu filho, né? Então, são vários sentimentos que a maternidade vem, e eu acho que, né, não quero entrar nesse quesito do patriarcal, mas a mulher é mais cobrada, né? Até quando ela mora no exterior. Eu sempre brinquei, se fosse para ser pai, eu seria pai com 18 anos. Mas como eu vou ser mãe, então a responsabilidade muda, não tem como eu ser mãe agora. Então entra muito nessa de sempre a mãe é mais cobrada, né? O pai, quando ele faz o que seu marido faz, que é te ajudar de 50-50, ele é um ótimo pai. Não, ele não tá cumprindo com as obrigações que ele deveria, ele tá sendo um ótimo pai. Exatamente, é sempre o homem às vezes é colocado mais nesse lugar, né, e a mulher é meio que obrigação, assim. Então tem esse peso, com certeza, tem essa culpa, e eu já me senti assim culpada de pensar, meu Deus do céu, eu tô dando televisão para Sofia porque eu preciso trabalhar.
sabe? E isso vai acontecer. Você vai precisar da televisão às vezes, você vai precisar quebrar toda aquela história que, né? Eu deixei até de seguir algumas pessoas, porque eu pensava assim, esse conteúdo é tão me traz, me faz tão mal para minha saúde mental, né? na maternidade mesmo, sabe? Porque eu lembro, assim, de seguir algumas profissionais que estavam no Brasil, né? E, obviamente, às vezes o conteúdo chega muito mais pra gente ali em português e tudo mais. E aí eu falei assim, nossa, não dá para mim seguir essa profissional porque não tá falando a minha língua, não é a minha realidade. Essa profissional tem rede de apoio, tá no Brasil, tá em um caminhar diferente, sabe? Então eu entendi assim que eu não posso ficar olhando para todo mundo ao mesmo tempo e vendo assim, o que a fulaninha tá fazendo, o que a ciclaninha tá fazendo. Não, eu entender o que tá funcionando para mim e, obviamente, eu vou fazer o melhor para minha filha no meu alcance, né? Mas perfeita, eu já entendi que na maternidade não tem como, então esse ideal da perfeição já foi quebrado, assim, para mim, sabe, Lu? A minha sobrinha, ela tem, eu acho, mais ou menos a idade da Sofia, né? Ela vai fazer 2 anos agora. A minha sobrinha e minha irmã também. Minha irmã, meu cunhado, era sem televisão, sem telas até 2 anos. E aí já pagaram língua também, porque hoje ela vê televisão. E aí minha irmã falou, vamos olhar para o lado bom. O vocabulário da minha sobrinha melhorou muito por conta da televisão, né? Então, saber, você medir, ok, ela tá com a televisão e ela tá recebendo conteúdo, o vocabulário tá melhorando, mas você não precisa dar cantar, Lu, a Sofia já canta. Exato. Ela encanta, meu, pintinho e dança. Mas não precisa dar um celular onde ela vai ficar mudando toda hora o YouTube e aí vai estar, claro, gerando aquela dopamina, o negócio frente na tela dela, um monte de propaganda, interrompendo, não. Vamos colocar uma televisão longe. E dentro do possível, isso também tem os benefícios, né? Eu cresci ouvindo Xuxa, então agora não pode ouvir nada, né? E deu tudo certo, né, Lu? Eu acho importante, assim, a gente falar sobre isso, porque desmistifica. E eu era uma dessas. Eu acho que todas nós, antes da gente ter filhos e da prática, né? A teoria e a prática são muito diferentes. Quando a gente vai para a prática, ali no dia a dia, a gente vai vendo, assim, algumas dificuldades, obviamente, que vão acontecendo no caminho. E a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, porque senão a gente vai ficar batendo, quebrando a cabeça e não saindo do lugar, né? Então, assim, quais são as ferramentas disponíveis para mim, as melhores ferramentas que eu posso ter, o que eu posso extrair de melhor dessa situação aqui, é o que a gente vai fazer pelos nossos filhos, né? Então, eu fui buscar esses recursos, assim, quais os canais ali que era uma pessoa aparecendo, não era desenho, não era nenhum estímulo assim, então é uma mulher ali que fala e vai ensinando, sabe? E nesse formato a gente vai entendendo assim, não, é isso mesmo, tá tudo bem. Obviamente que vai ter dias que a gente vai falar, nossa, meu Deus do céu, hoje eu não consegui dar toda aquela atenção que eu queria, mas você tá fazendo o teu melhor. Então, é isso que a gente precisa entender. É o que eu sempre falo, não tem como a gente fazer diferente do que já passou. Então, dentro do que você sabia, você foi a melhor mãe que você conseguia ser. Então, você consegue, de hoje, o que eu posso fazer diferente? Escolher melhores canais que meus filhos assistem, beleza, né? Seu filho é um adolescente, conseguir, né, fiscalizar melhor, mas, infelizmente, a gente pode ser PhD em psicologia, nossos filhos vão ter trauma vamos traumatizar nossos filhos, nossos sobrinhos e whatever. Exatamente. E essas coisas assim são muito interessantes, né? Porque antes tinha aquele ditado sobre a aldeia, né? Você precisa de uma aldeia, uma comunidade, né? Para criar os filhos. E hoje esse conceito meio que se acabou, assim, né? Porque hoje as pessoas estão mais isoladas, estão mais focadas no seu trabalho. Plus vida no exterior, né? Então, se isso no Brasil pode já acontecer em alguns formatos familiares, aqui no exterior vai ser mais intenso ainda, né? E especialmente a gente não tem um serviço acessível, assim, dessa até os 5 anos de idade, a criança, especialmente aqui nos Estados Unidos, não tem acesso
a creche pública, a não ser agora, parece que no estado de Nova York isso mudou, né? Então, parece que por lá mudou, mas aqui onde eu moro ainda não mudou. Então, a gente não tem, a gente tem que se virar com o que a gente tem que dar conta com o que a gente tem e como a gente falou, fazer o melhor disso. E mesmo assim, né, se o seu filho vai pra escola, chega em junho, ele tem 3 meses, quase 4 meses de férias. E aí tem os camps que são pagos. Então, aqui a criança, né, quando ela nasce, ela a partir do momento que eu falo que eles que a vida da família para, porque não é igual no Brasil que a criança fica na escola e por aí vai, não, né? O horário da criança é completamente, né, de 8h30 às 3 da tarde, 3h30 é um horário, não é um horário comercial que ajuda os pais, então se você não tem uma rede de apoio, você vai precisar ter uma rede de apoio. E, Fran, quando a gente fala sobre maternidade e a maternidade do imigrante, você acredita que tem algum medo que só aparece para mãe imigrante? Algum medo? É. Algum medo que só aparece para mãe imigrante. Ai, eu tenho. Eu tenho vários. Eu já me veio um principal, assim. Fala. Deixa eu ver se é o mesmo. Eu acho que o meu maior medo. Eu já pensei tanto sobre isso. Eu acho que o fator filho faz a gente repensar tanto a vida no exterior. Eu vejo outras mulheres falando sobre isso. E para mim, a primeira vez que eu fui para o Brasil foi porque o meu maior medo é não conseguir construir os laços da Sofia familiares, assim, com quem está no Brasil, sabe? E obviamente a gente constrói isso, assim, todos os dias a gente faz ligações de vídeo, mas é o medo, é o medinho que tá ali, sabe? Eu acho que daí vai não só pro medo, mas pra a culpa é o padrão, né? A culpa de não criar os filhos tão perto dos avós, assim, para mim. Isso tem aquela coisa, assim, que ainda me pega, sabe? Que eu vejo assim, essa é a única coisa que me faz repensar, assim, tipo, eu tô feliz aqui, mas às vezes eu me pego pensando, putz, sabe? Ela não vai isso. Eu vou te contar uma história que eu acho que pode te dar uma tranquilidade. Na época que eu era criança e eu morava no Brasil, minha irmã teve meus sobrinhos aqui, meu irmão teve meus sobrinhos aqui. E não tinha tanta facilidade de FaceTime igual tem hoje. Então era muito da historinha que minha mãe contava pra mim, sua irmã tá grávida. E da historinha que minha irmã contava pra minha sobrinha. Primeira vez que minhas sobrinhas foram pro Brasil, eu tinha 13 anos. Eu lembro da Júlia e da Paula, elas são gêmeas. E elas, na hora que me viram no aeroporto, elas vieram correndo, e me abraçaram, como se não fosse a primeira vez que a gente tivesse visto. Então, o amor que que minha irmã conseguiu construir, de falar da família, claro, quando a gente estava no presencial, a gente tinha tempo de qualidade junto, e fazia valer a pena. Mas a distância era um detalhe, sabe? Então, é possível, sabe? Esse amor, quando eu vim morar com meus irmãos, também nunca tinha morado com eles, porque eles saíram de casa, eu tinha 1 ano. Mas também teve essa troca também, né? Então, isso é possível, isso vai muito da vontade da gente. Mas o medo que eu tenho quando eu tiver meus filhos é eles não se sentirem brasileiros o suficiente. Sabe? Eu vejo isso com a minha sobrinha. Eu até já chamei ela vai gravar um episódio comigo para falar sobre isso. Porque quando ela vai pro Brasil, ela não se sente brasileira o suficiente. E aqui, ela não se sente americana o suficiente. Então, ela tá nesse limbo. Né? Então, eu tenho muito medo, né, nessa crise de identidade, de como criar meu filho. Ai, nossa, é um tema maravilhoso da gente falar, porque sim, é uma coisa que já passou pela minha cabeça, é uma coisa que eu estudo, assim, eu tenho estudado cada vez mais, porque obviamente o assunto está na minha vida, né? Então, quando o assunto chega na nossa vida de uma forma tão direta, a gente, obviamente, se aprofunda, especialmente na psicologia. E a identidade dos nossos filhos que são interculturais, né? E a gente fazer esse balanço entre as culturas, entender como que a gente vai passar as percepções
da nossa cultura, né? Obviamente, tem casos e casos. Tem casos que você consegue apresentar a cultura para os seus filhos desde muito cedo, você consegue levá-los até o Brasil. Tem casos que não, tem pessoas que ficam anos sem poder levar os filhos para conhecer outras pessoas da família ou conhecer o Brasil em si, né? Então, e obviamente que é uma experiência muito diferente, né, Lu, da gente visitar o Brasil e da gente morar no Brasil. E da Como gente se ser meia brasileira se ela nunca morou no Brasil, né? Exato, exatamente. Como fazer essa identidade cultural ser fortalecida também, né? Mas entendendo que também é um 50%, mas cada um, na verdade, vai se identificar com uma porcentagem diferente às vezes. Isso E vai acontece. depender se os pais são brasileiros, se o pai é americano, né? Exatamente. Eu me preocupo muito, assim, em como eu vou falar das coisas do Brasil para a Sofia, em como a gente vai se aprofundar também na história, sabe? Porque, querendo ou não, né, Lu, eles não vão ser introduzidos ao português como a gente foi introduzido. Assim, obviamente, né, você pode colocar eles em aulas particulares, mas a história do Brasil, as questões assim que a gente pode apresentar, e é importante porque a gente só consegue entender da nossa cultura, nossa identidade cultural, quando a gente entende as raízes e o que isso quer dizer, né? Ou seja, de onde eu vim, de onde os meus avós, bisavós, o que era lá a cultura da minha região e o que é o Brasil todo, o que é a cultura regional. Isso tem muito peso também para a identidade cultural de alguém, né? Então, fazer esse paralelo, assim, é super importante. Mas eu morro de... Não morro de medo, mas assim, eu já me peguei pensando, assim, do tipo, será que às vezes a Sofia vai querer só falar em inglês? E aí, sabe, porque eu vejo várias famílias em que as crianças optam, né, pela segunda língua, né, porque acaba às vezes falando, mas também porque tem muito do incentivo, às vezes, de um dos pais, né, em casa, um relacionamento intercultural, por exemplo. Aqui vai ser diferente, né, nós dois falamos português, então a gente, obviamente, introduz o português primeiro na vida dela. Mas, por outro lado, Lu, eu gosto muito de estudar os benefícios também disso. E eu fui atrás assim, são muitos benefícios cognitivos para o desenvolvimento de uma criança bilíngue, de uma criança que entende já o que é permear em duas culturas. E assim, obviamente tem essa questão que pode trazer, que pode acarretar desses conflitos de identidade, pode acontecer. Mas os ganhos que uma identidade bicultural, que o bilinguismo, que o multiculturalismo pode trazer na vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto, né, futuro, são muito positivos também. Então, eu me agarro nessas evidências também, sabe? Sim, tipo, cognitivamente, né? Tanto que no Brasil teve uma época que foi um boom de colégios bilíngues, né? Que era metade em inglês e depois em português. Então, cognitivamente e psicologicamente, isso vai ser muito bom para uma criança crescer falando duas línguas. E a facilidade dela de falar outras línguas também vai ser muito importante. Mas quando a gente fala em crise de identidade, você tirar da criança ou do adolescente a opção dela falar uma língua que é dos pais, isso também pode ser muito difícil. Eu vou te dar um exemplo. Meu irmão, quando ele chegou aqui, ele teve o Matheus, meu sobrinho, e com a Sumaia, que também era brasileira. Meu irmão separou da Sumaia muito cedo, o Matheus era muito novo, e a Sumaia casou com um americano. Então o Matheus cresceu no meio onde a mãe só falava inglês, e o contato que eles tinham em português era quando ele ia para a família do pai. Hoje o Matheus, ele sente falta de não falar esse português, ele sente que ele não consegue ser compreendido. Ele ama estar com a gente, querendo ou não, hoje a nossa família toda tá aqui, ele vem pra cá direto, né, ele mora na Flórida. Ele vem pra Canérica direto, ele vai pro Brasil direto, ele ama, mas ele sente que ele perdeu isso. Então ele tá fazendo aula de português tarde e ele não vai conseguir falar igual o irmão dele, por exemplo, fala. O Anthony, que é o irmão mais novo dele, por exemplo, já acompanha tudo de futebol do Brasil, já fala com a gente nas gírias da gente, sendo que também nunca morou no Brasil.
e é mais novo. Então, é como se tivesse tirado um pouco da identidade dele também. É, Então, você ensinar, você vai estar cognitivamente, né, dando benefícios para seus filhos e também dando um pouquinho da identidade. Se ela não quiser isso usar quando crescer, tá tudo bem. Mas eu, particularmente, não conheço ninguém que fale duas línguas e não queira usar essa segunda língua. exatamente, exatamente. Nossa, um ponto muito importante, porque a linguagem, né, ela faz parte da nossa memória afetiva, inclusive, né? Então, coisas que a gente fala em português tem uma sensação diferente, até às vezes, quando a gente se refere a uma coisa em português do que uma coisa em inglês ou para outra língua, né? Então, e vice-versa, né? E isso vai ter conotações diferentes para pessoas diferentes, mas é muito interessante entender que a linguagem faz parte também dessa identidade cultural, né? E que a gente apresentar isso, né, de uma forma também respeitosa para a criança, né, e para o adolescente, enfim, vai fazer parte também da construção dele enquanto pessoa, né? Sim, porque se para você é importante a Sofia ter o contato com a sua família, eles vão precisar ter o diálogo, né? Então, a gente vai pensar isso a longo prazo. Porque se você tá num casamento intercultural, onde seu marido é americano, não tem muito isso. Mas você quer ir no Brasil, vai chegar no Brasil, você vai ter que dar atenção pro seu marido, que vai estar nessa dualidade, né, de traduzir, e pro seu filho, que vai estar doido para brincar com os primos e não vai saber se comunicar. Então, você tá tirando um pouco de quem ele é. Exato, exatamente. Eu tenho uma irmã que também está em relacionamento intercultural, está se preparando para ter filhos, né? E a gente talvez vai ser interessante, assim, porque você tem também a experiência, né, Lu, de ver assim, crianças crescendo com esse bilinguismo, com a identidade bicultural. E vai ser interessante a gente ver esses movimentos também, sabe, por aqui. Eu sou muito observadora, assim, então eu gosto de entender um pouco da minha vida e entender também o que os estudos falam, assim, eu acho que vai ser bem interessante. E tá nos detalhes, né, Fran? Igual, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é casada com uma americana. E o marido dela é psicólogo. E os filhos, eles pedem pra mãe mandar comida de verdade. Eles não comem internet na escola, porque eles gostam de arroz e feijão. Então, o que a gente aprende com comida de verdade? O arroz e o feijão. E, às vezes, quando ela não manda, ela esquece, ou senão, tipo assim, ela sabe que sexta-feira é alguma coisa que ele gosta, então ela não manda. Ele manda a secretaria ligar pra mãe e falar: mãe, você não mandou aqui meu lanche. Eu não vou comer essa comida. Entendeu? Então, como que detalhes do seu dia a dia, a criança também pega pra ela, né? Pega, nossa, total. E outra, como você falou, assim, a comida é outra parte da identidade, né? E também de lembranças afetivas que vão sendo construídas ali em torno. Assim, não sei na tua região, mas na minha região a comida é algo, tipo assim, muito especial, acho que para todo brasileiro, né? Comida é algo muito sagrado, assim. Então, perpetuar pequenas coisinhas dos nossos rituais mesmo, né? Como brasileiros, é importantíssimo, assim. A Sofia já adora o arrozinho e feijão dela. Claro. Claro, eu tenho. Quando eu vim pra cá em 2016, eu tava conversando com um americano e ele tinha sociedade em bar brasileira, sociedade em padaria brasileira e mercado brasileiro. E eu falei: por que brasileiro? Ele tem um brasileiro, ele é muito apegado às coisas brasileiras. Às vezes eu tô vendendo um pão aqui na padaria americana. E o mesmo pão na padaria brasileira é $3, mas na americana é 1. O brasileiro vai comprar na brasileira, então eu tenho mais chance de ganhar dinheiro, porque o brasileiro é apegado à cultura dele e a gente é um pouco disso. E a gente tá ligado o pão é igual, mas não é o pão francês que vai fazer craque quando você vai comer, entendeu? Tem o mesmo ingrediente, mas não é igual, entendeu? Então a gente é apegado, sim. E eu acho que a gente fica mais nacionalista, né, quando a gente vai pra fora. No meu caso, olha, é interessante, Lu. No meu caso, sim. No caso do meu marido, o Jonas, gente, é muito engraçado, porque ele ele que prefere a pizza brasileira. Eu quero morrer quando ele fala isso. Eu falo: não, isso aí eu vou tirar teu CPF.
São Lazarento, tu não fale isso, né? Porque, assim, é muito interessante, gente. Mas eu, Francine, pra mim, assim, as minhas preferências são o nosso gostinho, assim, né? Obviamente que a gente vai se adaptando, né, Lu, assim, né? A gente vai abrindo o nosso paladar para novas experiências, para tudo mais. Mas, assim, não tem comparação quando a gente come uma comidinha gostosa do nosso país, que nos dá sabe, aquele aquecimento, assim, mesmo na alma, né, que a gente Eu precisa. falo que quando eu tô num dia ruim, eu vou na padaria e compro todinho, que tá me abraçando por dentro, porque é como se é um conforto, né? Tem pessoas que comem, né, pra suprir um vazio. Às vezes, no dia ruim, eu também, é, me apoio na comida, e às vezes a comida brasileira é pra, tipo assim, dar um gostinho, lembrar quem você é, né? É. E a gente falando sobre comida, sobre linguagem, falando, né, porque tem a ver também com maternidade, mas a gente já foi lá longe. Mas, Fran, como que é pra você nesse sentido, né, de ser mãe é uma coisa nova pra você, de não ter pra quem ligar pra pedir ajuda, como que foi no início da sua gravidez o nível de exaustão em ter que conciliar tudo? Porque você não teve um dia de folga, né? Não, não. Eu fui pra maternidade, né, e fazendo live. Exato. Mas tem dois pontos, assim, né? Eu acho que hoje também o suporte que eu tenho das meninas sempre foi muito importante para mim, e eu falo isso para elas, né? E sempre reforço, assim, porque elas já são mães. A Odaleia, só para quem não entende, né? Elas são as minhas sócias. A gente tem uma sociedade que é o Psicoterapia no Exterior. E então, esse trabalho das três também nos uniu muito, né, enquanto mulheres empreendedoras, mães no exterior. Então, eu sempre fui muito atenta, assim, sabe, às conversas que elas compartilham, as coisas que a gente compartilha também, e isso me trouxe muito acolhimento, sabe? Uma outra coisa que foi importante para mim foi a terapia, porque nesse momento, né, eu busquei uma profissional, né, no momento da gestação, eu busquei uma profissional que me acompanhasse, assim, nesse olhar intercultural e da maternidade no exterior. E eu acho que foi extremamente importante, porque sim, Lu, a gente tem muitos medos, especialmente quando é mãe de primeira viagem, assim, sabe? Eu não sei se eu for mãe pela segunda vez, como que eu vou me sentir, mas a primeira gravidez é mais impactante porque você nunca experienciou aquilo, enfim. E ter esse acompanhamento, esse suporte foi essencial para minha jornada, assim, porque eu pude compartilhar num espaço seguro, falar sobre os meus sentimentos, falar sobre os meus medos, e a gente trabalhou muito, assim, essa coisa de o que eu estou olhando. Eu estou olhando muito para o Brasil, eu preciso olhar e focar mais aqui, é um movimento de comparação, não é? O que eu estou fazendo agora, sabe? E isso foi muito importante para me orientar, assim mesmo, sabe? Porque eu me senti muito ansiosa, eu me senti com medo do futuro, justamente com medo da carreira, sabe? Pela carreira também. E a gente não pode parar, assim, realmente no Psi, né? É uma empresa que se movimenta com muita força, mas a gente se apoia também muito nessa cooperação, sabe? E quando você fala isso, eu escuto muito o que a gente falou desde o início, como é importante você ter uma rede de apoio, porque você tinha a segurança de saber que a sua empresa, né, estava ali, estava em boas mãos, estava sendo bem representada. Claro que no início a gente brinca, você não teve licença de maternidade, mas você estava ali aprendendo como ser mãe, estava ali participando do que você conseguia participar, né? Dando o melhor como empresária no que você conseguia, mas você tinha um apoio de pessoas que você confia, que você sabia que se não desse, você podia confiar. Sim, exatamente. E foi o que aconteceu, sabe? Porque aí vem o pós-parto. Aí sim que a gente mergulha no pós-parto.
É porque antes é tudo uma expectativa, né? Uma ansiedade, e depois você tá imersa ali no pós-parto, que para mim foi um dos períodos extremamente, assim, não difíceis, porque eu acho que a Sofia, graças a Deus, sempre foi uma nenenzinha, assim, muito abençoada em vários aspectos, no soninho e tudo mais, mas, assim, é extremamente cansativo, ainda assim, é extremamente desgastante. E no ano passado foi o ano que eu precisei entender assim, nossa, eu não vou dar conta sozinha, sabe? Não sozinha, eu tenho o meu marido, a gente divide as tarefas, obviamente, né? Mas assim, eu precisava de uma pessoa aqui comigo, realmente, né? Então, a minha irmã mora perto de mim, então ela ficou no começo, mas depois ela foi, ela foi trabalhar, então ela conseguiu uma oportunidade fora. E aí eu falei assim, eu preciso trazer alguém para me ajudar, assim, de fato, né, depois dela. E aí foi quando eu pensei assim, não, eu preciso ter de fato alguém aqui, e se não fosse nessas condições, né, Lu, eu consequentemente iria colocar a Sofia numa creche e tudo mais. Enfim, a gente tem que fazer funcionar, né, porque... Eu ia querer minha mãe, Fran. Mãe! Nossa, mas eu quero todo dia. Eu quero todo dia, e não tem um dia que eu não passe pela... E aí, por isso que eu te falei daquela sensação do tipo assim, nossa, eu tô muito feliz aqui, mas o que me faria repensar, o que me faz assim repensar só é realmente a questão dos filhos, porque você fica assim, nossa, mas eu teria tanta rede de apoio, nossa, mas eu, sabe? E isso, assim, é importante pra gente, vai nos pegando no lugar onde, assim, eu preciso aceitar minha realidade. Minha realidade é essa, né? Se você gosta do país onde você está vivendo, se você está bem ali, a gente vai ter que continuar. Vamos bola para frente, a gente faz o que está dentro do nosso alcance. Não, eu tô ficando depressiva, eu tô realmente, a minha rede de apoio tá me deixando muito exausta, a minha criança não dorme à noite, né? Enfim, são tantos e tantos casos, assim, que eu já escutei também, sabe, de mulheres extremamente exaustas. Então, nesse contexto, a vida aqui, né, não tá legal, não tô me sentindo bem mais, aí já é um outro cenário que aí a gente precisa pensar com mais sensibilidade. Então, não tá fazendo mais sentido, sabe? Eu sou desse ponto de vista, assim, tá fazendo sentido, tá sendo bacana, então vamos continuar. Mas, assim, tá extremamente desgastante, extremamente difícil, e não tem para onde correr. Se eu ficar, né, vai ser 3 vezes pior, sabe? E a minha família tá a ponto de se despedaçar. O que é mais importante para mim nesse momento, né? E aí, quando você fala, né, você falando, veio várias, né, coisas na minha cabeça, porque são várias camadas, né? Quando você tá num momento como esse, como que é importante um profissional intercultural para ouvir e se orientar, igual você teve, para poder ouvir da pegada intercultural, do o que ela tá ouvindo, é exaustão emocional, é uma depressão pós-parto, porque a mulher já tem, né, um monte de hormônio, né, principalmente pós-parto, e ela tá tentando lidar com aquilo, e aí, se você não souber, né, não tiver um apoio emocional para te ouvir, filtrar o que você tá ouvindo, ó, isso daqui é questão, né, de migração, isso é questão pós-parto, isso é porque ela não tá tendo apoio da família, e aí, junto com você, te dá ferramentas para você tomar essa decisão, você pode tomar uma decisão impulsivamente e depois, né, não ser a decisão correta. Então, como que é importante, né, a mulher ela ter ferramentas para isso? Porque às vezes o país é maravilhoso e você precisa de uma terapia no seu casamento, né? Talvez você precisa o seu papel como mulher, porque você está ali aprendendo a ser mãe, levando a sua empresa, mas você esqueceu do seu marido, seu problema está no casamento. Ou se não, o seu problema no casamento está perfeito, você está se sentindo frustrada porque você sempre teve um profissional muito importante, como um fator muito importante para você, e você deixou o seu profissional de lado. Então, é saber ouvir, saber entender até que ponto é a mulher, é a pessoa, é a filha, é a mãe, é a profissional, para poder filtrar tudo direitinho. E a gente fala muito, né, Fran, sobre
a violência que as pessoas, a microagressões que um profissional que não entende da questão de imigração podem cometer, né? De achar, nossa, mas você tá aí, eu moro 1 hora de Nova York, vai pra ser em Nova York, tipo, não é assim, Uhum. né? São várias camadas. Eu escolhi morar perto de Nova York, mas não é porque eu moro perto de Nova York que isso é tão simples e é só um passeio, vai me relembrar porque eu tô aqui, né? Uhum. Eu falei, fez sentido tudo isso. Fez, com certeza, com certeza. Um profissional sem entender o contexto de quem vive fora, e não, ele não precisa necessariamente morar fora, não é isso que a gente está falando aqui. Mas o profissional, ele precisa entender minimamente do seu contexto de vida no exterior e do seu plano migratório. Acho que vocês já escutaram talvez algumas vezes aqui essa palavra, né, Lu? Esse plano migratório, porque isso vai estar alinhado também com o teu ciclo de vida, com a tua maternidade, com o teu casamento. Então, em que momento que esse plano migratório chega para você, para o seu marido, para os seus filhos? Como que você adapta a sua família ao seu plano migratório, para além do país onde você vai morar, porque a gente já está falando de outras questões, né, Lu, que vão ser bem impactantes em relação a realmente o nosso processo de estadia, você ser uma pessoa que vai ficar a longo prazo naquele país ou não. Então, tudo isso influencia em como você vive a experiência. E se é um profissional que acha que todo mundo vai viver para sempre lá fora, todo mundo vai ser um imigrante que quer morar, né, para sempre naquele país, pode trazer assim consequências, né, para a vida ali daquela pessoa, para o plano migratório daquela pessoa. Então, se você for procurar ajuda, procure profissionais que realmente entendam do movimento migratório que você e a sua família está vivenciando, assim, né, para te acompanhar da melhor forma possível. E para conseguir nomear se é um luto migratório, se é um processo de aculturação, o que está acontecendo, né? Em que fase você está, numa pirâmide, né? A gente, igual a gente comentou, a pirâmide de saúde mental que vocês tanto falam, qual profissional procurar. Então, se vocês estão ouvindo esse episódio e não sabem por onde começar, sigam a Fran, me perguntem. A gente vai ter o maior prazer em ajudar você a encontrar o melhor profissional para você no momento que você está. Fran, voltando às perguntas, né? Já que a gente fez essa vírgula. E você sentia culpa por estar trabalhando? Muita, muita culpa, muita culpa. Eu acho que essa é uma sensação que não vai terminar tão cedo também, sabe, Lu? Eu acho que essa é uma sensação que acompanha mães que têm uma carreira onde elas se dedicam, assim, para suas carreiras, né? E eu vou colocar mais uma vírgula que é o empreender, porque o empreender não é que enfim, né? Eu preciso, às vezes, olhar para várias coisas de ângulos diferentes, pensar de uma forma diferente, porque é o meu negócio. Então, no nosso negócio, acaba sendo diferente. Às vezes eu acabo trabalhando meia-noite, 1 hora da manhã, né, que é o horário que aí a Sofia já tá dormindo, e aí eu penso assim, agora é o horário que eu tenho para fazer as coisas, então é esse horário que às vezes eu tô trabalhando, sabe? Já mandei mensagem para pessoas, tipo assim, né, meia-noite, às vezes no grupo ali do trabalho, eu falo, gente, desculpa o horário, mas é isso, isso e aquilo, sabe? Então, são coisas que nos atravessam, assim. E no começo é difícil da gente aprender sobre isso, sabe? E agora eu vou entrar num ponto que eu acredito que você, como imigrante, também entra, né? E o descanso? Quando você descansa? Então, quando que a gente descansa, né? A gente, assim, eu tento ter uma vida saudável nesse sentido, assim, sabe, Lu? A gente aqui em casa, nós dois, assim, eu e o meu marido, acho que a gente trabalha isso de uma forma bem tranquila, bem saudável, porque
existem várias formas de descanso, né? E para pessoas que trabalham, por exemplo, em casa, home office, quem não faz esse movimento pode pensar, mas tá só em casa, né? Tá trabalhando de casa, super tranquilo, não precisa estar na rua, né? Enfim, sim, tem muita coisa boa, obviamente. Eu amo trabalhar de casa. Mas, ao mesmo tempo, quando que você vai descansar? Você vai ficar só em casa? Não, então a gente precisa nos colocar, às vezes, né, em atividades, em coisas que vão nos movimentar, que vão nos tirar aqui de ficar sentado, de ficar só no computador e tudo mais. Então, hoje eu tenho uma rotina, assim, de tentar ir para academia, né? Pelo menos 3 vezes por semana. Tem vezes que eu não... Tem semanas que eu não consigo, tem semanas que eu vou 2, tem semanas que eu vou 1, mas eu tento colocar ali isso para mim, né? 3 vezes por semana no mínimo, mesmo com a rotina, né, assim, puxada e tudo mais. E hoje no Psi também, hoje a minha empresa, a gente conseguiu trazer um time muito bacana e isso, assim, é o primordial para quem quer ter um equilíbrio, né, minimamente. Então, isso tem... Delegar, né? Aprender a delegar. Aprender a delegar as coisas, assim, né? E é tudo a gente vai tentando equilibrar os pratos e tentando sempre, obviamente, olhar de uma forma muito estratégica para o nosso negócio, né? Então, às vezes eu preciso ficar até meia-noite, mas no outro dia, né, eu só vou ter um compromisso um pouco mais tarde, então eu consigo descansar um pouco mais nesses horários. E aí a gente vai fazendo essas negociações de vida mesmo, né? E vamos nos colocando. Mas assim, tem dias que eu termino o dia extremamente cansada, de subir e descer a escada com a Sofia no colo, de carregar o computador e ela junto. Acontece. Às vezes eu trabalho com ela no colo, né? Nas reuniões, a gente tira foto, é uma fofura. Ela é a minha estagiária, é a estagiária do Psi. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, sabe, Lu? No começo não é fácil, assim, depois a gente vai entendendo. Mas é legal a gente falar sobre isso, porque você tá sendo empreendedora, né? Você tá montando a sua empresa junto com 2 sócias. E quando a gente fala de metas de curto, médio a longo prazo, o que vocês estão construindo é uma coisa que a longo prazo vocês vão ter uma qualidade de vida muito boa. Então, é você ter um propósito. E hoje, o seu propósito te pede um pouco de menos descanso, né? Mas daqui a alguns anos, você vai ter mais tempo de qualidade com a Sofia. Então, é ter um objetivo, é você ter um algo maior, né? E quando eu falo, né, eu tenho, ainda mais início de ano, eu tenho tocado muito na tecla sobre o imigrante lembrar quem ele quer ser, lembrar sobre o sonho, porque tem muito imigrante que se coloca aqui no exterior e, eu tô trabalhando numa companhia dos outros, não vou aprender inglês, e se acomoda e esquecem de sonhar. Então, para plantar aonde ela está hoje, ela já teve objetivo de curto, médio e longo prazo. Foi muito longo prazo. Ela estudou inglês, ela fez mestrado nos Estados Unidos, ela trouxe a profissão dela para cá. Então, é você ter sonhos, ter propósito. E o propósito da Fran, ele é muito maior. Então, se você está ouvindo esse podcast, você está sem propósito, começa a pensar o que eu quero, o que eu quero construir. Eu quero ser empreendedor. Para ser empreendedor, eu preciso do quê? Eu preciso primeiro voltar a estudar o inglês, abrir a minha companhia. O que eu preciso? Vamos começar aos poucos, mas tenha um propósito. Não viva no automático. E não sinta culpa em descansar. Por que eu falei, né, quando eu te fiz essa pergunta, se era um ponto do imigrante? Porque eu sinto que o imigrante, ele vem para cá e colocam que o propósito é ganhar dinheiro. Então, quando eles se permitem a descansar, né, igual teve a nevasca, ninguém foi trabalhar, eu vi muita gente no grupo colocando, eu posso limpar a neve, como se não fosse permitido você descansar, aproveitar aquele dia, né? Então, o imigrante, quando ele para, ele quer estar limpando a casa, ele quer estar fazendo alguma coisa, porque ele não se dá o direito de descansar. E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala sobre horas de sono, sobre... a Fran falou sobre várias formas de descanso. Ela que trabalha em casa, talvez ver um outro ambiente. E para você, o que é o seu descanso? Né? Então,
saiba responder essa pergunta e não sinta culpa em se priorizar. Exatamente, Lu, importantíssimo. Eu já, eu já estive em um momento migratório em que o descanso era assim, chegar em casa, né, e dormir. Mas nesse tempo, eu lembro que eu também tentava colocar uma atividade ali que me tirasse, me trouxesse um pouco de respiro, sabe? Porque a rotina é muito acelerada, às vezes pede que você, né? Aí é o tipo de descanso, você tem que sentar um pouquinho, respirar, às vezes, sabe, fazer uma refeiçãozinha que você goste, por exemplo, no café da manhã é a minha refeição favorita, não sei. Aí você coloca, né, demora um pouquinho mais ali no café, senta com café, toma o café com calma, faz alguma coisa do seu dia com mais calma, sabe? Por mais que seja assim, nossa, gente, não tenho tempo, porque eu faço isso, aquilo e aquilo outro, né, eu não posso parar. Mas o que você consegue colocar de pouquinha coisa no seu dia que seja uma dose, sabe? Uma dose de descanso, uma dose de respiração, uma dose de uma leitura, às vezes, que pode descansar tua mente, né? Ou teu corpo, você precisa relaxar, descansar no sofá, sabe? Uma dose que você possa colocar no seu dia para tornar menos pesado, realmente, né? Porque se a gente entra nesse looping, a gente vai ficando em um lugar tão ruim que a gente vai perdendo as habilidades até habilidades sociais, assim, né? Porque você pensa assim, né? Pra que eu vou chamar alguém? Ninguém vai, né? Então já vou ficar aqui sozinho mesmo, vou, né? Só assistir Netflix, tudo mais. Tem dias, tem semanas que sim, esse vai ser o descanso necessário, mas não entra nesse looping eterno, né? Você precisa de pessoas, você precisa se conectar. Descanso, assim, social é importante, mas estar em sociedade, né? Ter essas trocas é também uma forma de descanso, às vezes, se você trabalha muito sozinho, né? Então, é importante que a gente faça esse balanço mesmo. Até para uma mãe que tem vários pratinhos para carregar, talvez o momento sociável vai ser o momento dela descansar, né, Fran? Exatamente, exatamente. Eu tento, no final do ano passado, né? Agora, recentemente, a gente está em janeiro, né? Em dezembro, eu falei, quer saber, eu preciso sair um pouquinho aqui. Eu mandei mensagem para algumas pessoas aqui nos Estados Unidos, gente. Tem um fenômeno tão interessante que a gente fala assim, eu sei que no Brasil também a gente fala, vamos combinar de sair, vamos combinar de fazer alguma coisa. E a gente nunca faz nada, né? Não consegue. Só que aqui tem um plus, porque parece que no Brasil você tem acesso às pessoas um pouco mais fácil, né? Aqui as pessoas moram mais distantes uma das outras. Enfim, tem toda uma questão, inclusive no frio, para quem mora no frio, né? Mas eu falei assim, vou mandar mensagem. E uma pessoa me respondeu, vamos então, a gente foi, tomou café, foi tão gostoso. Uma pessoa da nossa comunidade do Psiterapia no exterior, inclusive. E foi muito gostoso, sabe? E aí a gente falou, vamos fazer isso mais vezes, vamos fazer isso mais vezes. Então, passou janeiro, a gente não fez, viu? E é assim, mas a gente vai tentando na maneira que a gente consegue, né, levar a nossa vida, a nossa rotina, de uma forma que também a gente não tenha tanta autocobrança. Quando esses momentos também passam a ser autocobrança, a gente precisa avaliar, né? E tudo na vida é a gente entendendo, assim, o momento que a gente está, mas percorrendo os objetivos, estamos em janeiro, né? Como a Lu falou, percorrendo os objetivos que a gente tem para a nossa vida. Então, se o seu objetivo é se socializar mais, o que você vai fazer? Pelo menos seja uma vez por mês, vai mandar mensagem para alguém para ver se vai querer tomar um café, né? Se ninguém te convida para nada, é você que vai ter que convidar, né? Fazer essas adequações, assim, para a gente ir seguindo os nossos objetivos, né? Sim, sim. Fran, pensando aqui, cilada migratória. Qual é a maior cilada emocional da maternidade no exterior que você percebeu e tá vivendo ou já viveu? O que você acredita? Eu acho que foi essa uma das coisas que eu comentei, Lu, que foi
Eu tive que parar de seguir algumas influenciadoras, mães, blá, 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 até do campo da psicologia, né? Porque eu ficava assim, nossa, olha que legal, né? Ela tá indo para trabalhar, ela tá voltando a atender, olha só. E aí ela, né, falando assim, vou deixar com os avós, né, e tudo mais. Eu falei, ai, gente, como eu queria ter isso. Então, essa é uma cilada, sabe? Que a gente tá sempre, sempre, sempre precisando olhar para dentro. Não é porque que a gente estuda sobre psicologia que a gente não se coloca nesse lugar às vezes. Isso é natural do ser humano, a comparação é natural, é biológica, né? Nós somos seres que fazem comparações e é assim que a gente vai evoluindo enquanto sociedade. Mas, quando essa comparação está trazendo sofrimento, especialmente na maternidade, Lu, tem muita comparação, muita comparação, né? Então, acho que essa é a cilada, assim, sabe? Achar que é uma fórmula pronta, né? Que é uma receita de bolo. Ou você ficar, às vezes, tipo, comparando, sabe? Nossa, eu acho que pra mim a rede de apoio é a principal. Para outras mães, às vezes, pode ser outras coisas, mas eu acho que um pouco do comum, né, da gente aqui fora é esse ponto, assim, a gente ficar, às vezes, se comparando com outras realidades que não são as nossas, assim, né? E isso foi muito libertador, assim, para mim também, sabe? Me libertar dessa comparação, assim, que, né, mais uma vez, trabalhamos todos os dias para isso, assim, sabe? Para olhar cada vez mais para o que eu estou fazendo, para o que eu estou evoluindo enquanto mãe, o que eu preciso, né, desenvolver mais. Eu acho que isso é o importante, assim, sabe? Sim. E, Fran, vou fazer um combo, assim, de perguntas. Você responde, tá? Como que você se divide entre mãe, mulher, esposa, empresária, sem você se perder de si? Se em algum momento você deixou de se... Em algum momento você deixou de existir como mulher, você sentiu que a Fran estava meio que em segundo plano. Como que o casamento é atravessado pela essa maternidade e pela imigração? E o que que você faz hoje para lembrar de quem você é além da maternidade? Nossa, muita coisa. Primeiro, como não se perder de si, né? Lu, eu vou ser muito sincera com você, assim, acho que essa é uma sinceridade importante com todas as mães que estão aqui, porque eu não vou falar assim, nossa, eu consegui equilibrar todos os pratos, sabe? Eu consegui ser 100% eficiente, com a Sofia, na minha carreira, com as pessoas, né, ao meu redor, no meu casamento. Não, eu não consegui ser 100% eficiente, eu não consegui equilibrar todos os pratos, todos os dias. E eu acho muito saudável a gente falar sobre isso, sabe? Nas redes sociais é difícil de compartilhar tudo que a gente vive. Eu acho que para as mães vão me entender, porque assim, ou você faz um stories, ou você dá atenção para a criança que está chorando ali, né? Então, é difícil da gente conseguir, sabe, colocar tudo que a gente quer, até compartilhar dessa forma real, assim, com outras mães. E eu percebi, assim, que, como eu te falei, a rede social é um lugar de comparação de maternidade, então eu preferi até não compartilhar as coisas em relação tanto à maternidade, sabe, nesse período de pós-parto. E eu até me impressionei comigo, porque eu achei que ia ser um momento assim que eu ia falar, nossa, isso aqui é interessante, vou compartilhar e tal. Mas começou a me bater isso, assim, sabe? Tipo, nossa, se eu tô fazendo essa comparação, outras mães vão fazer, sabe? E às vezes uma foto que a gente tira mostrando alguma coisa assim mais, né, legalzinha do nosso dia, não retrata todo o nosso dia, né? Isso para a gente que está vivendo é óbvio, mas para quem está assistindo, às vezes não é tão óbvio assim, né? Então, eu compartilho na medida que eu consigo compartilhar algumas coisas, mas eu acho que, voltando à pergunta que era do se perder de si, né? Eu acho que sim, eu me perdi um pouco em relação a mim, assim,
nessa questão ali do pós-parto, e a gente vai precisando recalcular a rota, sabe? Então, o que eu posso fazer aqui para vencer esse desafio hoje, sabe? Como que eu posso... E aí, obviamente, eu sempre peço ajuda, né? Sempre grito, assim, grito no bom sentido, né? De pedindo ajuda, assim, para a rede que eu tenho hoje, que é meu marido, a minha irmã, pessoas ao meu redor que podem ser essa sustentação, assim, em algum sentido, né? Mas eu acho isso muito importante a gente falar, sabe? Porque a gente vai se sentir, né, assim, mal. Tem dias que a gente vai ficar, nossa, queria ter feito isso e aquilo. Não deu tempo de fazer, sabe? Às vezes é na carreira, né? Tipo, nossa, eu queria ter feito mais, queria ter postado mais, queria ter feito um conteúdo. Não deu para fazer, não deu para gravar, né? Porque simplesmente, às vezes, o dia da maternidade te engole. E eu acho que é isso, assim, em relação à nossa identidade. A gente vai reconstruindo a nossa identidade na maternidade, especialmente fora, porque a gente está vivendo duplos, triplos processos às vezes. Você está no movimento de aculturação, você está, dependendo dos anos que você está no país, né? Você está vivendo momentos ali de vida, e a aculturação é rapidinho que acontece, gente? Não é, né? Às vezes vai fazer 10 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos esse ano, e a gente se pega, às vezes, se adaptando a novas questões que entram na nossa vida, né? Então, lá no início eram questões linguísticas, questões de papéis, de outras coisas. Agora são outras questões que eu preciso dar conta, né? Então, a maternidade entrou, agora como é que é o sistema escolar, como é que é o sistema de saúde, que antes eu não precisava ter tanto, assim, né? Era só eu e o Jonas, agora a gente tem a Sofia, então a gente tem que prestar atenção em tudo isso, sabe? Então são coisas diferentes que a gente vai precisando aprender sobre o país. E eu falo que o processo não é linear, né? Igual, por exemplo, teve muita gente que estava super adaptado com o novo governo, acabou que veio novas sensações, novas emoções e resolveu voltar para o país. Então não é linear essas sensações do imigrante, né? Então é mais uma coisa que a gente tem que lidar no dia a dia. Exatamente. Então, assim, são doses que a gente vai aprendendo a lidar, sabe? Eu acho que é muito diferente a vida, e por isso que a gente fala, gente, não é besteira quando a gente fala de interculturalidade, de psicologia intercultural. Você pensa assim, por que eu tenho que procurar alguém que realmente entenda? Porque a nossa vida aqui tem tanta dose, tem tantas camadas diferentes, né? Porque olha só, tudo que eu tô falando aqui, eu não precisaria estar me preocupando né? Se eu estivesse no meu país. Mas eu não tô, então são doses, são camadas que a gente precisa desenvolver na gente, no ambiente, e fazer os rearranjos da vida para fazer tudo acontecer, né? Então, é isso. A gente tá olhando pra gente o tempo todo, assim, caramba, né? O que essa cultura tá me ensinando, o que eu tô ensinando para os meus filhos, o que eu preciso aprender nesse país nesse ano, né? Então, tudo vai causando isso, assim. E, Lu, eu já esqueci as outras perguntas, pode repetir. Eu te perguntei como que tá o seu casamento, né, em relação... porque foi atravessado pela maternidade e já era atravessado pela imigração. E o que você faz hoje para se lembrar quem você é além da maternidade? Excelente pergunta. Como que tá o nosso casamento? Eu acho que eu acho que, assim, viver no exterior nos trouxe muitos aprendizados antes da maternidade, da paternidade, né, para o meu marido. E eu acho que a gente aprendeu, e obviamente com a chegada da Sofia, tudo muda, né? Tudo muda, noite de sono muda, o humor muda, né? Especialmente da mulher, o humor muda muito. Então, a gente faz, assim, hoje tudo em conjunto, tudo em família, porque é a configuração que a gente tem. E a gente se uniu muito mais, assim, sabe? Então, o Jonas tem um trabalho também, alguns dias que são mais flexíveis, então ele fica mais com a Sofia e eu fico trabalhando, e a gente vai fazendo esses rearranjos, assim, internamente dentro do casal, para a gente conseguir dar conta
de tudo, assim, sabe? E eu acho que é isso, assim, mas o nosso casamento, eu acho que a gente cresceu muito, sabe? E eu acho esse um lugar que é importante, assim, pra gente enquanto casal, assim, que é a gente entender que os dois estão vivendo essa experiência pela primeira vez. Então, os dois precisam ter autocompaixão consigo, né? Cada um individualmente, mas os dois precisam se ajudar e trabalhar juntos, assim, sabe? Acho que essa é a maior, esse é o maior aprendizado que a gente tira de tudo isso, assim, sabe, Lu? Eu vejo que eu sempre, no primeiro episódio, quando eu fiz essa descrição, eu falei que ela tinha o marido como fã número um. E eu vejo que o Jonas sempre foi muito seu fã, de estar com você em tudo, de te apoiar. Então, eu acho que a escolha, né, para ser o pai da sua filha foi muito acertada, porque ele não competiu com a Sofia quando a Sofia veio, né? Ele, de fato, ele abraçou a Sofia e vocês dividem isso juntos, meio a meio. Né? Então, não é aquela paternidade de filme, ele realmente é pai. Então, isso fez toda a diferença. E é o homem ser homem, né, Lu? Sim. É o homem, quando ele é homem, ele não pode ser um menino no casamento, né? Porque isso é o que mais coloca as mulheres nessa posição de acúmulo, né, de acúmulo de tarefas, acúmulo de funções e de tudo ao mesmo tempo. Então, se você é um homem assistindo esse episódio, né, o que é ser homem, né, nesse casamento no exterior? É você tomar você, né, minimamente entender ali quando que tá difícil e não deixar chegar nesse ponto difícil, né? Eu acho que é isso que é o que precisa, assim, é entender desde o começo o seu papel enquanto homem dessa casa, né, fazendo todo esse cuidado para que a tua esposa, os teus filhos estejam bem cuidados, estejam emocionalmente também cuidados, né, Lu? Porque não é só a parte prática da coisa, dar banho e fazer comida e limpar a casa e blá, 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 blá. Essa é a parte prática da coisa, que todo homem, toda mulher vai ter que fazer junto. Mas é a parte do acolhimento também emocional, assim, sabe? Porque a gente tá, né, longe. Então, é assim, o que você tá sentindo, né? Como você tá se sentindo? O que a gente vai fazer esse ano de diferente? Tá precisando, vamos sair mais, vamos ficar mais em casa? Vamos ir no parquinho? Vamos, sabe? O que a gente vai fazer, assim, em conjunto para fazer dar certo? Porque não é só a mulher que tem que pensar nisso, e nem só o homem que tem que pensar nisso. São os dois. E isso tem que vir através do diálogo e da comunicação. Eu acho que comunicação entre o casal, assim, depois da maternidade é o mais importante, sabe? Porque vai exigir da gente, assim, momentos, né, em que os dois estão exaustos também. Essa é uma coisa da maternidade e da paternidade fora. Os dois estão exaustos, do mesmo jeito. Quando os dois, né? E eu não vou nem falar só quando a mulher trabalha fora ou quando a mulher trabalha de casa, porque cuidar da criança é um trabalho por si só, né? Então, você ficar em casa e cuidar da criança já é um duplo trabalho, né? Então, mesmo que você não trabalhe, já é um trabalho cuidar de uma criança por si só. Então, os dois vão estar cansados, né? Os dois vão estar nesse movimento, assim, precisando ajustar a rota dia a dia, né? E entender, assim, o que a gente faz agora para que os dois consigam descansar, né? Então, não é mole, não é. A gente tem bastante conversa sobre isso, sabe? A gente fala assim, e eu acho que é importante a gente mandar real, assim, né, uns para os outros. E a gente fala assim, nossa, o Jonas falou, né, essa semana, ele falou, meu Deus, a gente precisa ver o visto da minha mãe, eu tô tão cansado. E a gente falou, e a gente deu risada, assim, sabe? Porque sim, a gente tá cansado, obviamente a gente tá cansado,
e todos nós estamos, né, levando a vida fora e buscando fazer o nosso melhor. Então, é a gente olhar para a nossa humanidade mesmo, né, como ela é. É olhar para você como indivíduo, olhar para o seu filho como, né, o seu filho, como uma família, como o outro, como autocompaixão, com compaixão pelo outro. Acaba que quando a gente fala de maternidade, a gente vai falando, tem várias camadas, né? É maternidade, é a mãe, é o filho, e é o casal e o relacionamento. E eu acho que pode ser talvez um próximo episódio, hein, Fran? A gente falar sobre os tipos de relacionamento, né, na imigração, porque quando imigram junto, tem muito casal que ainda fica junto por conta da imigração. O casamento já acabou, mas é a única referência de família que tem ali. Então tem várias questões, né, que pode abranger isso. Mas esse episódio não é sobre isso e você não respondeu sobre a última pergunta. O que você faz para se lembrar de si? Quem é você além da maternidade? Olha, eu faço, como eu falei, assim, pequenas coisas do meu dia que eu acho que me trazem essa sensação. Eu gosto de me arrumar, inclusive eu fiz uns stories falando sobre isso essa semana, sabe? Eu acho que no meu, foi até engraçado que no meu pós-parto, assim, eu tive 15 dias, né, de pausa e logo já entrou lives e tudo mais, então eu tive esses 15 dias e depois eu já começava o dia me arrumando. E aquilo ali foi muito positivo para mim, sabe? E, obviamente, né, tomei vários cocôs na roupa limpa, o xixi, bababá, bibibi. Então, isso sim aconteceu, mas para mim foi importante, sabe? Então, eu já fui criando esse hábito, essa rotina, e isso, querendo ou não, pode parecer pequeno, pode parecer bobo às vezes para quem está escutando, mas para mim fez uma grande diferença, sabe? Que era assim, como que eu, Francine, eu gosto, eu me sinto bem quando eu me arrumo, né? Isso para mim. E isso foi muito positivo para mim, sabe? Ter esse ritual de mesmo que eu não tinha live, enfim, a gente tá sempre tendo alguma reunião, sempre alguma coisa. Então, quando eu quero estar bem para mim mesma, sabe? Mesmo que eu não, tem dias que eu nem saio, às vezes na rua, né, fazer muita coisa, mas é mesmo dentro de casa, sabe? Eu me arrumo para mim. Se ponderar, de se arrumar, de falar, eu sou, né? Porque a mulher, quando ela não pode parto, ela acaba se esquecendo, né? Não dorme direito, aí mal toma um banho. Então, você, né, ter essa rotina de levantar, se arrumar, colocar uma roupa, aí você se conectar com você, com a mulher empreendedora, empoderada que você é. Exato, exatamente. Isso para mim foi importante. Eu acho que para mim, assim, eu sempre, antes da maternidade, eu tinha uma rotina de exercícios e tudo mais, aquela coisa, né? A gente fala assim, depois da maternidade vou tentar manter. E é muito difícil de manter, sabe? Obviamente, né? No meu caso em específico. Então, eu fui dando o meu melhor no que eu conseguia, né? E aí, para mim, hoje, o meu melhor e que eu encontrei uma academia onde eu posso levar a Sofia junto, né? E aí, ela fica brincando ali com as outras crianças, enquanto eu tô me exercitando no mesmo espaço, né? E aquilo, para mim, foi também uma forma de eu me lembrar de mim, né? Então, eu tento fazer isso, assim. E acho que são essas pequenas coisas, Lu, que fazem eu me lembrar de mim. Comprar um livro diferente, às vezes, olha, eu posso falar assim, às vezes eu compro o livro, eu não consigo ler o livro todo, eu paro na metade, porque a vida está acontecendo, né? A criança está chamando. Mas, assim, eu ter aquilo ali para mim, eu coloco, né? Mesmo que eu não consiga ler agora, tudo bem. De algum outro dia de noite eu pego, retomo aqui de onde eu parei e continuo, sabe? Mas eu faço essa busca realmente, assim. Eu acho que isso vai nos movimentando. Eu acho que o que a gente não pode, Lu, é ficar parado. Sim. Porque quando a gente fica parado, a gente vai se desmotivando, a gente vai pensando, né, será que vale a pena? Será que vale a pena eu me arrumar? Será que eu compro esse livro? Mas
Deixa para amanhã, deixa para depois. Será que eu vou lá tomar esse café, sabe? A gente fica só no... eu queria fazer, mas... deu preguiça. Tô muito cansado, né? Obviamente, tem dias que joga tudo pro ar, tô cansado mesmo, quero descansar. Mas é quando a gente entra no looping, né? E aí a gente vai se esquecendo da gente, e aí a gente vai... E eu já estive nesse momento da minha migração, sabe? Que foi lá no começo. Então eu sempre penso assim, eu não quero voltar para esse lugar. O que eu posso fazer por mim hoje? Às vezes é colocar uma música que vai me animar, que vai me colocar para cima, sabe? E eu tô precisando disso. Então eu coloco música, coloco a Sofia para dançar. E essas coisas vão me lembrando, assim, que eu tenho ela, que eu tenho o meu marido, que eu tenho pessoas ao meu redor, mesmo que em menos quantidade, né? Não significa menos qualidade. Então, eu acho que tudo isso vai reforçando na gente eu gosto muito dessa palavra que é a esperança, né? Quando a gente perde a esperança das coisas, a gente fica sem força. Mas a esperança é eu ter pelo que esperar, né? Então, para muitos imigrantes, pode ser um momento da sua vida migratória, pode ser a maternidade, pode ser um trabalho, uma transição de carreira, mas eu preciso ter esperança de que eu vou conquistar aquilo, né? E ir lutando para que aquilo vá se fortalecendo, assim. Então, eu acho que respondi agora. Sim, super bem, inclusive. Pronto, estamos chegando ao final. Se você pudesse deixar uma mensagem, né, para uma mulher imigrante, para uma mãe imigrante exausta, que está se cobrando demais, com medo de não estar fazendo o suficiente, o que você diria? Olha, eu diria, respira, primeiro de tudo, respira, porque você está dando o seu melhor nas condições que você tem hoje. E o mais importante é que no momento que você está com os teus filhos, você dá tudo de você ali. Então, isso já significa tudo para aquele serzinho, sabe? Tem mães que trabalham fora, tem mães que trabalham em casa, tem mães que fazem duplas jornadas, tem mães que precisam se dividir e se desdobrar. Então, seja qual for o estilo da sua maternidade, eu acho que o mais importante é você entender que você não vai ser perfeita em nenhum desses papéis, mas que você está dando o seu melhor, sabe? E reconhecer que você dá o seu melhor todos os dias. E muito, muito, muito autocompaixão, porque a gente precisa olhar para a gente, sabe? A maternidade é um espaço de doação. E aí que entra essa... Por que eu tô falando da autocompaixão, né? Eu já vi conteúdos de pessoas falando assim, tem mães que querem ser egoístas, tem mães que querem ser blá blá blá, sei lá, né? E elas partem de um contexto, inclusive tem uma muito famosa nas redes sociais, elas partem de um contexto muito diferente, sabe? Mas eu acho que falta nessa fala para a maternidade essa autocompaixão, que é no sentido... porque as mães, sabem, às vezes não conseguem, às vezes elas se sentem até culpadas por olhar para si, ou de minimamente, às vezes pode ser para uma mãe de se sentir culpada de se arrumar, por exemplo, como eu falei. Mas isso é um ato de autocompaixão. Então, tenha com você um ato de autocompaixão, porque a sua doação, o seu sacrifício, ele é lindo, e essa criança, né, vai receber aquilo ali, sim, vai ficar internalizado na vida dela. Mas você olhar para você também é importante, sabe? Então, eu sei que é difícil de fazer esse balanço, às vezes a gente se mergulha muito, né, e não consegue olhar para a gente, mas tente fazer esse movimento. Se você precisar de ajuda, busque ajuda, porque isso é importante. Lembre que no avião, a gente primeiro tem que colocar a máscara na gente. Então, se você não estiver bem, seu filho automaticamente não vai estar. Então, se priorize.
Exatamente, é sobre isso, assim, né? A gente precisa ser o capitão do barco, porque senão a gente não leva o passageiro para lugar nenhum. E é justamente isso, assim, seja o capitão do seu barco, olhe para você e você tá indo bem, sabe? É só isso, assim, eu acho que a gente precisa escutar mais isso é, diariamente, assim. Se você é um homem, fale mais isso para sua esposa, e se você é uma esposa, fale mais isso para o seu marido, sabe? Se esse é o sentimento, né, de vocês. Fran, imagine que a Sofia está ouvindo esse episódio. Que mensagem você deixaria para Sofia, para ela saber dessa sua fase da maternidade? Ai, eu falaria. Ai, meu Deus do céu, não posso falar. Senão eu vou começar a chorar. Gente do céu, não sabia que tinha essa pegadinha no final, não. É, mas eu falaria, filha, a mamãe tá olhando para você todos os dias, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E é muito lindo de compartilhar essa jornada com você, de compartilhar essa dupla jornada de carreira e de maternidade com você, porque você me ensina todos os dias. É isso. Ai, ela tá quase chorando. Fran, cara, muito obrigada. Se você é uma mamãe, se identificou com a Fran faz atendimento intercultural, né? Fran, fala seu Instagram para quem quiser seguir. Meu Instagram é @mente.imigrante, né? Eu sou Francine Castilhos. E hoje a minha agenda está fechada para novos clientes. Ai, tá. Mas a gente tem uma comunidade linda de profissionais. Inclusive, recebi ontem um pedido de ajuda e já encaminhei para o profissional. Então, se você até quiser a minha ajuda, posso te ajudar, né? Se você quiser compartilhar comigo a sua demanda, com certeza eu te ajudo a encontrar o melhor profissional. Mas é isso, a gente tá vendo, assim, tantos profissionais maravilhosos que estão cada vez mais atendendo brasileiros no exterior. Se você é um brasileiro, uma brasileira no exterior e se identificou, você pode encontrar um profissional no nosso diretório, inclusive internacional, que é www.diretoriointernacional.com, ali que eu faço as indicações dos profissionais que são interculturais, né, que atendem brasileiros no exterior e são especializados. Exato. Que esse episódio seja um começo para você começar a se autoconhecer, nomear suas dores, ver que você não tá sozinha nessa e que você tá dando o melhor que você consegue. Fran, obrigada por ter topado. Eu sabia que a nossa prosa ia ser boa, mais de 1 hora, e a gente, se deixasse, a gente falaria mais. É sempre muito bom estar com você. Eu admiro muito você como mulher, como mãe, como profissional. Tanto que eu vejo vocês crescendo, me dá muito, né, orgulho, assim, de ter pessoas como vocês que crescem e levam a gente junto. E muito obrigada pelo trabalho de vocês. E é isso, gente. Ser mãe no exterior é aprender a sustentar o amor mesmo quando o corpo pede pausa. É ensinar pertencimento sem chão fixo. É existir em muitas versões ao mesmo tempo. Que esse episódio acolha as mães que estão tentando, mesmo cansada, mesmo com medo e mesmo longe. A gente se escuta no próximo prosa. Tchau! Tchau, tchau!